Este livro que eu citei, Parábolas de Jesus, Simon Kistemaker, compreender as histórias que o mestre contou. É claro que nós não estamos somente estudando neste livro, mas na maioria das vezes, a maior parte é o que está aqui. Hoje, por exemplo, está um pouco diferente do nosso livro, mas é esse livro aqui. Depois, se algum irmão quiser, ele custou, na verdade estava escrito 26, custou 38, mas provavelmente o preço dele é R$26. A gente pode fazer um pedido de alguns livros desse para você ter em casa. É um livro muito interessante. Esse escritor, ele é bem contemporâneo, né? Ele deu aula no seminário aqui em São Paulo e é um escritor americano, mas ele é bem envolvido aí com muitos dos nossos irmãos por aqui. Nosso estudo de hoje é a parábola do semeador. E nós vamos fazer primeiro a leitura da parábola em Mateus, Marcos e Lucas. Depois vamos falar um pouquinho sobre essa parábola. Então você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Hoje eu não trouxe nos slides os textos, então nós vamos ler mais a Bíblia e estudar na própria Bíblia, tá bom? Essa parábola, ela traz, além da parábola, né, uma explicação da própria parábola. E é uma parábola muito completa, pois ela tem 4 partes. É como se você fosse falar que são 4 parábolas, né? Então nós vamos hoje só estudar esta parábola. Outras vezes nós vamos continuar estudando mais de uma parábola. O objetivo é só tirar mesmo uma lição principal das parábolas e assim seguir em frente. Eu vou ler a primeira parábola, os irmãos leem a segunda e nós lemos juntos a terceira. A mesma parábola em Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro, Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Farei essa leitura. Depois, a leitura está em Marcos 4, de 1 a 9. Os irmãos vão ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de Marcos 4, de 1 a 9. Vou ler com os irmãos. Vamos ler? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Vamos ler juntos? Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repare que não há muita diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. E a parábola, ela traz uma lição bem clara para nós. Quando nós olhamos, para esta comparação que Jesus fez, logo a gente pode dizer que é fácil de se entender o que a parábola quer explicar para nós. Parábola é uma ilustração, é uma historinha. O pastor coreano que o Saulo escutou uma mensagem disse que não, parábola não é uma ilustração. Ilustração esclarece uma verdade, ao passo que a parábola esclarece uma verdade para os discípulos e ao mesmo tempo a torna obscura para os que não são discípulos. Então, nós podemos dizer que a parábola, ela é uma parábola. Entenderam? Uma história, ela quando é revelada, todo mundo entende o significado. Mas Jesus conta as suas parábolas de uma forma que é uma história, todo mundo entende a história, mas a aplicação espiritual, ela só vai servir para os seus discípulos. Mateus 13, de 10 a 17, que é o texto que antecede a parábola do semeador, fala sobre isso. Mantenha a sua Bíblia aberta, volte lá em Mateus 13. Aqui nós percebemos que aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Então essa é a pergunta dos discípulos a Jesus. A resposta de Jesus, eu creio que confunde mais ainda, porque Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Então a resposta de Jesus é: olha, eu estou falando por parábolas. Mais abaixo ele vai dizer: para que aqueles que estejam vendo não veem, para aqueles que estão ouvindo não ouçam e nem entendam. Que resposta é essa, gente? Jesus não é considerado um mestre? Qual era a função do mestre? O mestre, ele tinha a função de ensinar, de deixar clara a sua mensagem. Como Jesus vem pregar o evangelho do reino e vem falando de forma que a maioria ali não iria entender, só os seus discípulos, aqueles que estavam próximos.
Por isso ele fala por parábolas. Então, para a gente tentar entender um pouquinho isso, embora entra na parte dos mistérios, a gente vai chegar sempre que as coisas acontecem porque Deus quis assim, não tem uma explicação para a nossa mente. Nós podemos entender que no início do ministério de Jesus ele não falava por parábolas, mas a partir de um certo momento houve muita oposição. Então as pessoas começaram a perseguir Jesus, e nesse tempo da oposição que ele começa a falar por parábolas. Então nós vemos aqui uma diferença na forma de Jesus falar às pessoas. Por que então ele não queria que aquelas pessoas entendessem? Primeiro, está relacionado a essa rejeição, perseguição e morte. Determinadas pregações poderiam causar a morte de seus discípulos. Ele não fala de forma compreensível a todos, relacionado a essa perseguição. Mas o próprio texto, ele tem uma explicação aqui. Quando ele diz, isto é para que se cumpra a profecia de Isaías. Essa profecia de Isaías está em Isaías 6, de 9 a 10, mas está aqui também. Quando diz, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo, olha a questão, o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A maldade do homem é colocada aqui como uma maldade tão grande que a rejeição, ela se torna um motivo de não se mais pregar a palavra àquelas pessoas. A quem Jesus não quer pregar essa palavra? Esses que são contados aqui, Jesus se refere aos que ele chama de impenitentes, aos impenitentes de Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Mateus 11, de 20 a 21, aqui na sequência ainda, né? Ele fala, na sequência não, né? Nós estamos no capítulo 13. Mateus 11, de 20 a 21, ele fala, passou então Jesus a increpitar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres em que vos fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e de cinza. Então ele fala, olha, lugares até considerados piores, se eu tivesse pregado, se esses milagres tivessem sido revelados, eles teriam se convertido, e vocês se colocaram como duros a essa palavra. Então a gente chega a essa conclusão. Por que Jesus fala por parábolas? Porque aqueles homens não eram dignos daquela palavra. Nenhum homem é digno da palavra, mas aqueles em si não receberiam a palavra, pela atitude que eles tiveram com a palavra. No fundo a gente vai chegar àquele tema de sempre, qual que é? A eleição. Aqueles a quem Deus quer falar a palavra, Ele vai falar, ela vai se tornar inteligível. Aqueles a quem a palavra de Deus não deve ser levada para que eles não creiam. Pode-se falar, pode-se contar, pode-se pregar, pode-se explicar de várias formas, eles não vão entender essa palavra. Porque aí nós não podemos assim, né, nós por nós mesmos afirmar o porquê de tudo isso. Então, irmãos, se cumpriu aqui a profecia de Isaías. Resultado de um coração endurecido, passou a Jesus ensinar por essa parábola. O que é interessante notar é que logo após essa passagem,
entra a parábola do semeador, né? Ele fala então, depois de trazer essas explicações, a parábola do semeador. E aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa parábola, que está relacionada a ouvir e praticar. Existem três pessoas aqui, três tipos de pessoas que não conseguem ouvir e praticar, não recebem essa palavra. E existe um que recebe essa palavra, ouve e a pratica, tanto que essa semente ela vai frutificar mais vezes aí. É o que a gente pode perceber aqui. Vamos ver um pouquinho o texto, depois eu quero trazer algumas considerações aqui. Começando lá em Mateus, vamos dividir em 4 ouvintes. O primeiro ouvinte, essa palavra, essa semente é a palavra de Deus, ela é semeada. Quem é o primeiro ouvinte? Semear, caiu parte à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Eu vou ler somente Mateus para a gente não ficar indo e voltando. A explicação dessa parábola diz que todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem. Então essa semente que cai à beira do caminho, vêm as aves e a comeram. Beira do caminho é aqueles que ouvem e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata do coração o que lhes foi semeado. A palavra de Deus é levada a um primeiro grupo de pessoas que não conseguem ouvir. Parece que ela nem chega, né, a entrar na pessoa. Vem o maligno e a tira do ouvido da pessoa. Esse primeiro solo, a palavra não entra na cabeça, não há compreensão. O segundo solo, outra parte, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aqui diz na explicação, na própria Bíblia diz que esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que grupo de pessoas é esta? Uma pessoa que recebe a palavra, de certa forma, essa palavra até cresce rapidamente, mas ela, basicamente aqui, ela não tem uma raiz, né? Por que essa palavra desaparece? Porque ela é descartada rapidamente. Ela é recebida tão alegremente, mas ela é jogada fora. Por que isso? Basicamente, a própria ideia de superficialidade, né? Um solo rochoso, ela é recebida de forma superficial. Quantos recebem a palavra assim? Eu creio que a maioria hoje recebe a palavra assim. Quando você fala de Deus, você fala: nossa, consegui mais uma pessoa, mais um crente, porque ele ouve a palavra, cresce tão rapidamente, dá um testemunho enorme, depois desaparece, rapidamente desaparece. Aqui diz que o sol queimou, secou. Angústia
perseguição por causa da palavra. Uma explicação aqui da perseguição por causa da palavra seria a própria perseguição no sentido de você ser convidado a seguir essa palavra, a cumprir o que a palavra diz. E aí você começa a rejeitar, a fugir dessa palavra. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A explicação que traz aqui na Bíblia em Mateus é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa aqui também é muito fácil de se entender. É como se a pessoa estivesse ao mesmo tempo ouvindo a palavra, talvez ouvindo a palavra no domingo, mas durante a semana permitindo se plantar as coisas do mundo, o pecado, e aquilo tudo vai misturando a ponto de a palavra não sufocar o mundo, mas o próprio mundo sufocar a palavra. Quem vive com o pé em duas canoas, ele provavelmente vai, às vezes ele vai cair na água, né? Mas provavelmente esta força ou esta fascinação do mundo vai sufocar a palavra de Deus. É só a gente pensar que Deus não vai querer ficar competindo com o mundo, né? Ele vai entregar essa pessoa ao próprio mundo. Então, esse é aquele que ouviu a palavra, mas os valores do próprio mundo foram mais fortes. O pecado é mais forte do que essa palavra na vida deste ouvinte. Por fim, a outra caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Em ter ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Não tem o que o Espírito diz, não. Quem tem ouvidos, ouça. Este é a boa terra. Ouve a palavra, a compreende e frutifica. Produz a 100, a 70 e a 30 por um. Irmãos, eu fiz uma pesquisa a respeito dessa mensagem, né, do pastor lá da Coreia, num site de um pastor chamado Misael. Ele escreveu algumas coisas sobre a pregação que foi feita lá. E realmente é muito interessante o foco, que é o que a gente está querendo fazer, buscar um foco único na parábola. E o foco que o pastor colocou nessa parábola é a questão da necessidade de ouvir a palavra. Como nós ouvimos a palavra. E a gente pode perceber que esses quatro tipos de ouvintes, geralmente a gente pensa só nas pessoas do mundo, e o quarto, que é aquele que está dentro da igreja. Esses 4 tipos de ouvintes podem estar dentro da igreja. Pessoas que entram dentro da igreja, que aparentemente não ouvem nada. A palavra parece que está caindo assim, está sendo pisada no meio do caminho, está sendo comida pelo maligno, né? Está tirando do ouvido do sujeito. Ele não está ouvindo nada, ele não está pegando essa palavra. O outro ouvinte, ele ouve com atenção no domingo à noite, mas a hora que ele sai da porta ali, a superficialidade é tão grande que essa palavra desaparece. Quantos são assim, irmãos? O terceiro tipo de ouvinte, eu creio que é o mais frequente na igreja. Ouve a palavra de Deus, mas essa palavra é semeada entre espinhos. Porque a mesma pessoa que ouve a palavra de Deus, ela vive em um secularismo, numa vida mundana tão grande, que esse mundo está sufocando essa palavra.
E é difícil entender como hoje nós estamos vivenciando isso. Essa mistura tão grande a ponto da pessoa conseguir ir à igreja, ouvir a mensagem e sair para praticar todo tipo de pecado. É muito estranho isso. Eu vi um trechinho de um vídeo do carnaval e a gente fica horrorizado com as coisas. Você sabe como o sujeito começa a tocar? Eu acho que era não compensa citar qual era a música. Eles começam assim, a banda, antes de sabe aquele show que tem aquela abertura e, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Aí e começa a maior absurdo, aberração do mundo. A gente percebe que as pessoas às vezes estão dentro das igrejas. Eu não quero ficar citando exemplos, porque parece que a gente está querendo perseguir ou falar mal de algumas pessoas. Mas a gente tem visto atitudes, né, de pessoas que ouvem a palavra, que conhecem a palavra, mas que vivem entre os espinhos. O problema é que esse espinho vai sufocar a palavra e não vai surtir efeito nenhum. O que a semente tem que fazer? Ela tem que frutificar. Dessas sementes aqui, das 4, qual que vai frutificar? Só 4. Aí a gente começa a pensar, por que a igreja não cresce? Por que a igreja não multiplica? Porque a semente está sendo pregada e o ouvinte não está assimilando essa semente, para que ela possa frutificar. Então, nesta mensagem do pastor alguma coisa, ele fala a respeito dessa importância de entendermos a palavra, interpretarmos essa palavra e formarmos uma cosmovisão cristã diante dessa palavra que nós recebemos. O que é cosmovisão? É a visão que eu tenho do mundo, é a visão que eu tenho, e diante da visão que eu tenho, eu vou ter práticas diferentes. Mas eu preciso primeiro ouvir a palavra, ouvir e trazer essa palavra para o meu coração. Ele diz o seguinte: não há como crente compreender corretamente a palavra de Deus e não mudar. Eu compreendi, mas não mudou nada na minha vida. Então eu não compreendi. Aí que está o problema, irmãos da igreja. Nós estamos ouvindo, a semente é pregada todo dia, domingo, mas as pessoas não estão ouvindo. Vocês entenderam a ideia de ouvir? É ouvir, compreender, e essa palavra, ela vai frutificar, ela vai transformar a minha vida. Eu só posso dizer que ouvi à medida que a minha vida é transformada. E ele fala um pouquinho sobre a questão da Coreia, que se, por exemplo, pastores foram descompromissados com a palavra de Deus, eles são repudiados, repelidos pelos crentes, pela igreja. E eu creio que é a mesma coisa a respeito dos crentes. Se um crente não viver aquela palavra, ele, de certa forma, ele é perseguido. Se eu estiver falando alguma besteira, você me ajude aí, porque o Saulo ouviu essa mensagem, parte dessa mensagem. E o que acontece conosco, irmãos? Nós simplesmente fazemos de conta que não estamos vendo o que acontece, como as pessoas vivem, e não percebemos se essa palavra está sendo realmente praticada.
que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Então, ouviram e receberam, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Há vários tipos de frutos, mas aqui uma semente que frutifica 30, 60 e a 100 por um. Repare que depois de ouvir a palavra, o legal, o justo e correto é recebê-la. É ilegal não recebê-la. O recebimento envolve obrigação jurídica. Já viram aquela pessoa que se esconde para não receber, né, intimação do juiz, alguma coisa? Porque recebeu, você tem que cumprir, senão vai preso, está intimado. Se a gente tivesse essa compreensão, vir à igreja não é brincadeira. Você veio, você vai receber o quê? Uma palavra. E o que você tem que fazer? Você tem uma obrigação de receber, de cumprir essa palavra. Dá importância para essa palavra que está sendo recebida. Há obrigações implícitas no recebimento da palavra. Ou seja, a palavra é libertadora do Evangelho, convoca o crente à obediência do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Esse é um versículo bom para a gente colocar na parede, na nossa casa. Paulo está falando aqui que ele está feliz, está dando graças a Deus, porque eles não só receberam a palavra, mas acolheram essa palavra como verdadeira palavra de Deus. E essa palavra está operando eficazmente. Então, o entendimento em si que não muda o coração não é entendimento, né? Precisamos entender e precisamos praticar. E aqui, como um pastor coreano muito bom, ele vai explicar que para que essa palavra seja entendida e assimilada, nós precisamos, fala aí para nós, Saulo. E transmitir ao coração, somente ela vai ter permanente. Então você tem que buscar, processar, guardar e orar. Ah, tá, eu estou esperando orar e orar. É aquela frase: ouvir a palavra e orar a palavra. Orar, lembra, mas eu acho que é difícil de entender. É ler orando, como se fosse uma oração. O que nos falta muitas vezes é a leitura, o ouvir a palavra ser um ouvir orado, ser algo que faz parte dessa verdadeira piedade nossa mesmo. Então a ideia de que não basta entender, mas precisamos orar para que essa palavra se torne eficaz. Qual o motivo de oração então? Se eu ouço uma palavra domingo à noite, provavelmente segunda-feira de manhã você não lembra mais qual foi a palavra. Conforme um professor disse que se você não estudar aquilo que você recebeu como aula,
no mesmo dia, você esquece. Então, ele falando a respeito dos alunos, o grande problema dos alunos é que eles estudam para a prova, mas eles têm que estudar no dia. Se o aluno estuda de manhã, ele tem que estudar em casa de noite, tudo aquilo que ele aprendeu. Se ele estuda de tarde, ele tem que estudar de noite. Se ele estuda de noite, ele tem que estudar de noite, antes de dormir. Porque o cérebro, ele vai processar aquilo que ele ouviu e depois que ele estudou. Para a gente aplicar isso na nossa vida espiritual, palavra ouvida tem que ser palavra orada, ou seja, eu preciso orar por aquilo que eu ouvi. É uma lição de casa que eu preciso fazer. Então, eu chego domingo à noite, ouço uma palavra sobre temperança, eu preciso chegar na minha casa, abrir aqueles textos novamente, ler a palavra de Deus, preciso trazer um caderninho para a igreja, para anotar os versículos, e eu preciso orar por aquilo. Mas como Saulo disse, até no momento em que estou recebendo, que eu estou lendo, eu preciso orar, eu preciso ter compreensão espiritual daquilo. Às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um livro qualquer, nós ouvimos a palavra como se fosse uma palavra qualquer. E aqui em Tessalonicenses fala, vocês receberam não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, independentemente de quem fala. Nós questionamos muito o pregador, nós questionamos muito a mensagem, por mais imperfeito que seja o pregador, é a palavra de Deus que está sendo colocada ali. De alguma forma Deus colocou aquele pregador ali, naquela hora, e ele está falando a palavra de Deus. Eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso guardar essa palavra. Então o problema é receber a palavra e não orar. Mas também o problema é orar sem a palavra. Eu preciso da palavra, eu preciso orar. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre os tipos diferentes de entendimento da palavra. Os 3 primeiros tipos de entendimento não produzem bom fruto. Naqueles que produzem bom fruto, ocorre o ouvir e o compreender correta e propriamente. Sobre o que devemos orar em primeiro lugar, para que entendamos a palavra de Deus quando a ouvimos. Precisamos então discernir essa palavra. E essa palavra que discernimos, ela deve modificar a nossa vida, as nossas atitudes. Então, irmãos, para a gente concluir, essa palavra deixa bem clara. Qual é a intenção do maligno? Dissipar a palavra. Lembra na primeira parte? Veio o maligno e faz essa semente desaparecer. Ele tenta o tempo todo fazer com que a semente da palavra de Deus desapareça na nossa mente. Nessa superficialidade que nós levamos a palavra, na forma também de ficar semeando entre espinhos, vivendo o próprio mundo. De alguma forma o maligno tenta fazer com que essa palavra desapareça. O que nós precisamos fazer é ouvir essa palavra de Deus. Se o reino de Deus progredir em nós, o reino de Satanás será destruído. Precisamos então ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar, Saulo? Fale aqui que eu estou gravando ali. Uma coisa muito importante que nessa palestra que ele fez para nós lá eu não lembro qual igreja que foi lá na Coreia, mas foi numa das igrejas visitadas, né? Ele diz o seguinte, que o entendimento dessa parábola é tão fundamental na vida do crente, que ele coloca o seguinte: quem não entender essa palavra não vai entender nada daquilo que for pregado a ele, ou seja, ele não vai conseguir entender qualquer tipo de parábola, né? E ele deu uma ênfase muito grande, o senhor também colocou isso, de que
Às vezes a gente tem a impressão que os 4 tipos de solos citados são 4 tipos de pessoas diferentes, quando na realidade não são pessoas diferentes. Porque Jesus, quando ele falou a parábola, ele colocou todos no mesmo nível. Aí citou aquele versículo: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele pregou para todos, mas ele distinguiu aqueles que, a forma de ouvir. Então, a forma de ouvir é o entendimento que cada pessoa tem. Então, tem aquela pessoa que recebe, mas entra no ouvido, sai no outro, como a gente diz, né? Então, não são pessoas diferentes, né? O solo bom é quem está aqui dentro da igreja, o solo ruim é o que está não sei onde, né? Isso, exatamente, isso. Então, o foco que ele quis dar para a gente lá foi esse, que os 4 tipos de solos estão em todas as pessoas. Quer dizer, eu tenho 4 tipos de solos na parábola, só que, no meu caso, me foi dado, por quê? Através da fé, através da visão extra que nós temos pela nossa fé, compreensão disso. Então, a palavra vem, eu a processo na minha mente, não permito que as minhas opiniões pré-definidas atuem naquela palavra que chegou, e só depois eu aplico no meu coração. Então, ele quer dizer que muitas dessas coisas dos espinhos são aquilo que eu crio de resistência à palavra. Eu escolho qual palavra que eu quero para o meu coração, né? Então o senhor pregou tudo aqui, aí eu falo, não, essa parte aqui eu não quero, essa parte aqui não me interessa, eu quero só aquela ali. Falou, isso é a maneira errada da gente compreender aquilo que Deus quer. Por isso que nós temos que orar lendo, ou lendo, orando, né? Para que não venha isso, ou seja, eu coloque as minhas posições em cima da palavra que está sendo pregada. A não ser que, evidentemente, a pessoa esteja falando algo completamente fora da palavra, né? Mas é interessante isso aí. Mas o entendimento da palavra, se a gente não entender isso, como é que essa palavra vai ficar no nosso coração? A gente não consegue entender todas as demais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esse dia. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, porque Jesus se reuniu diante de uma grande multidão, trazendo, ó Pai, essa mensagem. Sabemos que essa mensagem ela é pregada, ó Deus, por tantos e tantos anos, para que cada um de nós possa receber, ó Deus, e perceber o compromisso que devemos ter para com a palavra do Senhor. Deus querido, o Senhor nos deu esta grande revelação, ó Pai. Sabemos que ela está escondida para muitos que zombam da palavra de Deus, outros que tentam ouvir a palavra, mas só conseguem entender as suas próprias ideias, loucuras nessa palavra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor Deus nos tem dado compreensão, ó Deus, e que realmente seja assim, e que possamos frutificar de acordo com esta percepção da Tua palavra, começar na transformação da nossa vida, nossa casa, as nossas ações, e que possamos, ó Pai, influenciar outras pessoas por conhecer a Tua palavra e praticá-la. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por esse estudo. Guarde-nos, leve-nos para as nossas casas, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.